passo a palavra ao deputado estadual Marcelo Ramos, que foi o primeiro a levantar essa questão aqui no nosso estado. Talvez um dos primeiros do Brasil. Eu saúdo o deputado e passo a palavra a ele. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo Serafim, presidente desta sessão, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, a alegria de dividir esse espaço com Vossa Excelência. Nós somos companheiros de partido, eu durante muito tempo estive aqui na Câmara. Eu percebo que, politicamente, há muito convencimento da impropriedade do projeto apresentado pela senadora Vanessa Graziotin. Eu vou tentar aproveitar esse espaço, Marcelo, para trazer alguns elementos técnicos. Primeiro, é importante entender o que existe de iniciativas relacionadas a essa matéria tramitando no Congresso Nacional. Existe o projeto de lei número 012, da senadora Vanessa Graziotin, de 2012, que propõe uma validação parcial. Supostamente, os diplomas seriam validados com restrição do local de atuação daquele profissional. Então, ele teria o diploma validado para trabalhar em alguns municípios, que a própria lei não diz quais são esses municípios. Mas existe um outro projeto de lei do senador Roberto Requião, e o projeto de lei do senador Roberto Requião, ele é menos oportunista, porque ele não é só para médico. É um projeto que propõe a relativização do processo de revalidação de diploma para todas as disciplinas. O projeto do senador Roberto Requião diz que, em sendo a universidade uma universidade de reconhecida excelência, seja lá o que isso significa, que não precisaria de revalidação. O que diferencia os dois projetos, e por isso que eu digo que o deles é menos oportunista, é que o deles seria uma regra para qualquer curso. Já o da senadora é apenas para o curso de medicina. Como se faltassem só médicos no interior. No interior do estado do Amazonas faltam médicos, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, defensores públicos, falta tudo. Então, vou chegar na estrutura que alguém bem falou. Então, primeiro é importante entender que esses são os dois projetos que tramitam no Senado da República. E o tema ele foi renovado aqui no estado do Amazonas, porque o governador do estado do Amazonas, na leitura da sua mensagem, na abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2013, cogitou a possibilidade de contratação de médicos estrangeiros, segundo o argumento dele, em abrindo processos seletivos, e nenhum médico, não são médicos estrangeiros, são diplomas estrangeiros. Porque muitos são brasileiros que estão lá, mas são diplomas estrangeiros. Nenhum portador de diploma nacional habilitando-se para essas vagas abriria a possibilidade de contratação de profissionais com diplomas estrangeiros. E eu quero aqui iniciar o enfrentamento desse debate com base no que diz a lei. Porque nem a proposta do senador Roberto Requião e nem a proposta da senadora Vanessa Graziotin propõem alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 48, parágrafo 2º, ela estabelece duas regras claríssimas. A primeira regra, a necessidade de revalidação não é apenas para estudantes de medicina de Cuba ou da Bolívia. Se o cidadão se formar em medicina, eu não sei qual é a melhor universidade do mundo de medicina, não sei nem se é possível estabelecer isso. Mas se nós estabelecermos uma universidade como a melhor universidade médica do mundo, e o cidadão se formar nessa universidade, para ser médico no Brasil, ele tem que fazer o revalida. Portanto, a regra da revalidação, ela é uma regra para qualquer cidadão, brasileiro ou não, que se forme em qualquer universidade no mundo que não seja brasileira, em qualquer curso. Um economista formado em Harvard
para atuar como economista no Brasil, tem que fazer prova de revalidação. Um sociólogo, um cientista político formado na Sorbonne, para atuar como cientista político no Brasil, tem que fazer prova de revalidação. E aí me preocupa, doutor Jacó, o oportunismo de querer travar esse debate só sobre a carreira médica. E não sobre uma série de outras carreiras que também têm déficit de atuação no interior e nas regiões periféricas, tanto quanto o médico. E aí, eu quero fazer aqui algumas rápidas ponderações. Primeiro, ao contrário do que alguns possam imaginar, essa regra não é uma regra de natureza corporativa. Essa regra é uma regra de natureza de proteção do cidadão. Porque o cidadão pode ser o melhor médico do mundo, se ele não falar português, ele não nos serve. Ele pode ser o melhor médico do mundo, se ele não conhecer a estrutura do SUS, ele não nos serve. Ele pode ser o melhor médico do mundo, se ele não conhecer as características epidemiológicas do nosso país, ele não nos serve. Portanto, é preciso entender que essa não é uma regra corporativa. Fora isso, fora o aspecto da proteção da sociedade, há também o fato de que as universidades brasileiras têm fiscalização permanente do Ministério da Educação. E as universidades estrangeiras não estão submetidas a essa fiscalização permanente. Portanto, o que foi tomado como conhecimento lá precisa ser aferido sobre as regras e bases curriculares daqui, do Ministério da Educação do nosso país. Portanto, é importante dizer isso, porque senão parece que é algo meramente corporativo. Parece que são os médicos querendo se proteger de uma concorrência de quem se forma fora do país, e não é bem isso. O segundo aspecto que desmoraliza o projeto da senadora é o fato em conteste, e já concluo, é o fato em conteste de que diploma revalidado é diploma válido em todo o território nacional. Isso está escrito expressamente no caput do artigo 48 da LDB. Validou o diploma, esse diploma vale em qualquer canto. Então o cidadão vai ter o diploma dele validado, vai ser contratado com um contrato precário, com um contrato temporário no interior do Estado, e obviamente não há nada que o mantenha lá. O doutor Jacó, que já é médico há algum tempo, lembra que já existiram experiências assim. Você foi lá, o médico aceitou as condições para revalidar o diploma, revalidou e depois se deslocou para um grande centro onde há uma maior estrutura. Para concluir, eu sei que a tendência dos governos é sempre encontrar a solução mais rápida, mais simplista e muitas vezes mais demagógica. E o processo de revalidação, de tentativa de fim da revalidação, é exatamente isso. Tentar encontrar a solução mais simplista, mais rápida e mais demagógica. O enfrentamento estrutural do problema da falta de médico no interior é baseado, na minha opinião, numa tríade, que é carreira, salário digno e condições de trabalho. O médico não vai para o interior. Você pode pagar 50 mil reais para um médico ir para o interior. Se ele não tiver uma carreira que garanta promoção por antiguidade e merecimento, aproximando da capital, até que ele chegue na capital, como tem o juiz e o promotor, ele não vai. Nem ele e nem nenhum outro profissional. Porque parece que é só o médico também que não quer ir para o interior. Paga 50 mil num contrato precário para um advogado para ir para Ipixuna. Ele não vai. Para o enfermeiro, ele não vai. Portanto, é preciso entender que essa tríade ela é fundamental. Por isso nós temos discutido já decisões do Supremo Tribunal Federal de que os estados podem organizar as suas carreiras. Então o estado do Amazonas tem autonomia para definir a sua carreira médica de estado e, óbvio, a carreira médica de estado precisa dialogar com a universidade no sentido de formar médicos com conhecimento, com especialização básica
eu citaria, desculpem, eu não sou médico, se eu estiver errado, ainda vai ter quem me corrija, mas em 5 especialidades, em clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica, saúde da mulher e medicina preventiva. Você tem uma carreira de Estado com médico com essas especializações básicas, progredindo por antiguidade e merecimento. Isso verdadeiramente é enfrentar o problema da falta de médico no interior do Estado do Amazonas. O que falta no interior do Estado do Amazonas, doutor Jacó, não é médico. O que falta no interior do Estado do Amazonas é uma política de saúde séria, responsável, de um Estado que em 2005 gastou 24,98% do seu orçamento com saúde, mas que em 2012 gastou só 19% do orçamento com saúde. Se diminui o orçamento, é óbvio que falta recursos para enfrentar esse problema de uma forma estruturante. Nós estamos aqui à disposição e espero contribuir com esse debate, com essa luta de resistência, não dos médicos, mas da sociedade brasileira que precisa se defender desse oportunismo e dessa demagogia de quem defende o fim do Revalida. Muito obrigado.